Pois é, uns tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre essa galerinha fresca que achou um completo absurdo o tio Silvio passar o seriado dos Batutinhas de 1920, no qual ele renomeou de Os Garotinhos. Ah, eu tô estressado, que saco! Nada dá certo nessa jossa! E agora, meses depois, estou aqui fazendo um vídeo para falar do fim definitivo do Bom Dia e Companhia. E consequentemente o fim gradativo da programação infantil na grade diária na TV aberta. E por mais que muita gente não dê importância, isso é sim muito ruim e preocupante. Bom Dia e Companhia estava no ar desde 1993. Se manteve na grade por 29 anos. Na sua primeira fase é apresentado pela Eliana. Quem não se lembra do saudoso Melocoton? Pois é, essa foi a fase do programa que eu mais assisti. E depois teve uma infinidade de apresentadores, como a Jaqueline Petkovic, que realmente se esforçava muito para fazer o típico estereótipo de loira burra. Provavelmente era coisa da direção do programa, porque obviamente ela fora do Bom Dia não era assim. E aí foram tendo outros apresentadores, como uma dupla que era um verdadeiro poço de vergonha alheia, Jéssica e Cauê. Teve também a Priscila e o poser do Yudi que sorteava Playstation. Teve a Maísa, famosa por ser uma criancinha sem filtro, que sempre gerava situações bem cômicas. E provavelmente teve mais gente aí que eu não me recordo agora, e foi assim até chegar nesse poço de carisma e simpatia que era a Silvia Bravanel. Os executivos do SBT vinham pressionando para que o programa fosse tirado do ar, alegando que era perda de dinheiro, que precisavam de mais competitividade no horário matutino, enfim, engravatado fazendo merda como sempre e destruindo tudo que é bom. Mas até então o Silvio Santos vinha resistindo, dizendo que é o compromisso com as crianças exibir os desenhos e tal. Mas agora o programa foi tirado de vez. Ai, mas Dan, por que se dói com isso? Um marmanjão que nem você passava as manhãs assistindo o Bom Dia? Não, há anos não assisto o programa e sequer me interesso pela maioria dos desenhos que lá passava. Mas as crianças perderam seu único e diminuto espaço que tinham na TV aberta. E claro, tudo o que mais precisamos na televisão é de mais um telejornal falando de trânsito, enchente, pandemia, escândalo político, ou de mais uma Ana Maria Braga ou Fátima Bernardes da vida. Pois é, toda porra de canal apenas seguindo a mesma fórmula fabricada e tediosa. Pode mudar de canal, mas só vai encontrar o mesmo tipo de bosta em todos eles. Aí tem aqueles argumentos idiotas do tipo: ai, é um modelo ultrapassado de televisão. Mano, o cara usou a palavra ultrapassado como argumento para alguma coisa, eu já automaticamente paro de levar o indivíduo a sério. Serião, cada vez mais que vejo essa gente chamar as coisas de ultrapassado, eu só passo a constatar que tudo que é ultrapassado é bem melhor do que essas tais tendências. Mas enfim, compreendo que a questão da proibição de vinculação de publicidade destinada ao público infantil é um fator que realmente prejudica a existência de blocos destinados às crianças. Por mais que eu esculache engravatado aqui, sou obrigado a compreender que ninguém vai querer ter custo para exibir algum programa e não ter nenhum retorno financeiro com isso. Se pensarmos a fundo, é difícil não achar minimamente problemático usar publicidade para atingir um público muito mais vulnerável e sem filtro para assim chegar ao objetivo final, que é a carteira dos pais. Se parar para pensar, isso é a arte da guerra puro. Porém, acho que o fato de não existir mais programas infantis na televisão causa um efeito dominó muito mais problemático do que essas publicidades em si. Mas depois eu falo sobre isso. O Brasil meio que tem essa cultura em demonizar publicidade. Mas seja pelo bem ou pelo mal, é exatamente ela que torna financeiramente viável tanta coisa por aí. E arrisco dizer que aqui no Brasil não tivemos acesso a muita coisa legal, exatamente pelo fato de aqui não saberem explorar isso devidamente. Mas o buraco é mais embaixo. Acredito que o problema vai além da publicidade. É um fator cultural de como o brasileiro enxerga os desenhos animados. O Brasil há tempos precisa repensar o seu conceito de entretenimento, repensar a forma de como fazem televisão e assim por diante. Por exemplo, por aqui poucos arriscaram em criar blocos com animações pensando em um público mais velho.
O SBT já tentou algumas vezes. A MTV teve os tempos de Beavis e Butthead e South Park. Quando a Play TV surgiu como canal aberto, trouxe o bloco noturno de animes chamado Ota Crazy, mas nunca foram coisas realmente duradouras. No Brasil, infelizmente, existe o senso comum de que a animação é algo exclusivamente para crianças e ponto final. Não é à toa que o SBT passou um longo período exibindo os Simpsons no horário noturno, e quando ele foi pra Globo, já meteram logo no fim da manhã. Por essa e por outras, que achei meu box de DVD do Akira na categoria infantil da Saraiva. Um bagulho grotesco com conflitos políticos, drogas, tiroteios, cena de brioco sendo literalmente rasgado, ao lado de coisas como Dora Aventureira. Um exemplo recente foi quando a Band retornou com os tokusatsu da época da Manchete aos domingos. Claramente era algo que tinha muito mais apelo para o público que hoje está na faixa dos 30 anos. Os números de audiência eram bons para o padrão da Band, mas ainda assim tinham dificuldade em atrair anúncios. Aliás, esse assunto gerou polêmicas na época e fiz um vídeo a respeito. O empresário brasileiro é conservador. Ele não sabe como lidar com esse tipo de programa. Ele não sabe com qual público ele estará conversando, e esse é um público em potencial que consumiria seus produtos. Então, além dessa lei contra a publicidade infantil, que foi realmente um tiro no pé que fudeu tudo, existe todo um fator cultural e com a forma bem bosta como sempre se trabalhou entretenimento por aqui, e com o tempo isso só piorou. Aí vem aqueles argumentos mais bunda ainda. Ai, desenho se encontra em qualquer torrent por aí. Ai, existe stream. Mano, e o mais engraçado é quando você vê esses malucos metendo essa, eles fazem toda aquela pose como se estivessem falando algo super inteligente, como se fossem visionários sensatos. Olhando essa pose toda, nem parece que estão cagando pela boca. Sério, tem que ser muito desconexo da realidade, pra não dizer dodói da cabeça, pra falar umas asneiras dessas. E que mundo essa galera vive? Como se, sei lá, toda criança de 3 anos tivesse o computador à disposição, soubesse usar torrent, tivesse já uma bagagem para escolher e saber o que gosta ou não, e espaço digital de armazenamento. Ou mesmo um pai que possa fazer isso ou se importe minimamente em correr atrás desse tipo de coisa pro seu filho. Hoje muitos jovens sequer sabem mandar um e-mail, ou extrair um arquivo zipado. E não estou exagerando, é fato. Hoje muitos se acostumaram com o celular. E aquele avanço do conhecimento dos jovens na área da informática que vimos nos anos 2000 regrediu vertiginosamente. Antes de forçarem esse papinho, deveriam ter um mínimo de base, né? Por exemplo, essa pesquisa do IBGE que aponta que 1 a cada 5 brasileiros não tem acesso à internet. Mano, muita gente sequer tem água encanada. Um lugar pra cagar com dignidade. Que girar internet e grana pra ficar pagando mensalidade de Netflix, Amazon e afins. Mas por outro lado, muitas casas humildes têm pelo menos um televisor. Já vivemos em um país de difícil acesso à cultura e entretenimento. Pra ter que aguentar essa gente incapaz de enxergar além do próprio umbigo sujo, falando como se isso não fosse nada demais. Essas crianças têm o direito a ter um entretenimento e ter seu espaço na televisão. Entretenimento infantil é extremamente importante. Ela não substitui a educação, princípios e estrutura que deve ser fornecido pela família, mas ele faz sim parte da educação. Claro que não deve ser como muitos pais costumam fazer, esperando que a televisão eduque seus filhos, né? Mas tal entretenimento acaba fazendo parte da construção do indivíduo. É a porta de entrada para muitos outros interesses. Toru Hirayama, que trabalhava junto de Shinomori nas produções de tokusatsu, costumava dizer que investir no entretenimento infantil é investir no futuro do país, já que aqueles valores e conceitos ajudam na construção da pessoa. Por mais que muitos hoje possam achar idiota dizer que um desenho mudou sua vida, é fato que eles foram a porta de entrada para muitos de nossos interesses e são parte fundamentais daquilo que ajudou a moldar nosso caráter. Por exemplo, meus pais sempre fizeram de tudo para me dar uma boa educação e valores morais. No entanto, eles trabalhavam muito e não estavam sempre presentes. E quantas crianças não passam pelo mesmo? Assistir determinados programas exibidos na TV Cultura, como o Mundo de Bikman, me fizeram ter o mínimo interesse em ciência.
me fizeram aprender e me interessar por coisas que, se dependesse exclusivamente da escola, simplesmente não iria rolar. E não só isso, como criar desde cedo noção de cidadania, a criar consciência sobre ecologia e valorizar a vida dos animais. Pelo bem ou pelo mal, o que eu sou hoje é reflexo daquilo que eu consumia. Anos 80 e início dos 90, para o padrão brasileiro, foi uma época culturalmente movimentada. Durante os dias de semana, eu acordava e assistia às inúmeras séries de tokusatsu que passavam na manchete. Séries como Jaspion, Changeman, Jiraiya e muitas outras. Na real, isso está presente desde as minhas primeiras lembranças como ser humano. E quando acabava esse bloco de tokusatsu, eu pegava o fim do programa da Mara Maravilha no SBT, que tinha vários desenhos maneiros. Que, por outro lado, tinha a Xuxa na Globo no mesmo horário. Na época eu já cagava forte pra essas apresentadoras. Eu queria mesmo é ver os desenhos, mas olha a quantidade de opções. No mínimo tinha umas 4 emissoras com programação voltada para as crianças no mesmo horário. Hoje é inimaginável se encontrar tanta coisa legal passando ao mesmo tempo na TV aberta. Literalmente você tinha que escolher o que preferia, e no máximo no comercial dar uma zapiada no outro canal para ver o que estava passando. Na manchete tinha séries de tokusatsu, na Xuxa tinha coisas como Tartarugas Ninjas, X-Men, Caverna do Dragão. Na Mara Maravilha tinha coisas como Tom e Jerry, Honey Honey, os Jetsons, Pernalonga, Pole Position e muitos outros. Depois disso eu costumava ver no SBT o bloco destinado inteiramente a Pica-Pau. Em seguida passava Chapolin e depois Chaves. Enquanto isso, a TV Cultura exibia durante toda a tarde programas infantis diversos. E outras emissoras também tinham seus blocos vespertinos. Teve um período da manchete onde exibiam Doraemon durante as tardes, sendo esse o primeiro anime que tenho lembrança de ter assistido de fato. E tudo isso juntando com o mercado de quadrinhos em uma época que os quadrinhos da Turma da Mônica estavam em todo canto e todos tinham interesse em ler. Quadrinhos da Disney também em alta, e outras publicações que visavam pegar carona no sucesso televisivo da época, como os quadrinhos inspirados nas séries de Tokusatsu, por exemplo. Teve época que no SBT passava DuckTales no horário nobre. Depois, em 94, a manchete estreou Saint Seiya, e posso dizer que foi Saint Seiya que de fato me fez ter interesse em desenhar, e foi um dos pilares para que eu desenvolvesse minha aptidão artística. E com o sucesso de Saint Seiya, vieram outros animes que passavam em 2 horários na rede manchete, durante a parte da manhã e início da noite, que por sua vez incentivou o SBT a trazer o Dragon Ball clássico, que aliás é de longe o melhor Dragon Ball. E apesar de eu ser desses que preferem infinitamente ouvir as músicas japonesas originais, mas só de escutar a versão da abertura Makafushigi Adventure da dublagem do SBT, vem todo aquele suco dos anos 90, trazendo gosto e lembrança de tudo que vivenciava naquela época. Anos depois veio a TV Cruz no SBT, com desenhos da Disney também no início do horário noturno. Nos anos 2000 veio a febre Dragon Ball Z, que apesar de hoje não me importar muito, ele foi o responsável por me entrar de cabeça de novo nesse mundo dos animes. Por causa dele que comecei a gostar de outros animes que passavam no Band Kids, como Tenchimuyo, Jibaku e El Hazard. Por causa de DBZ que eu comecei a comprar aquelas revistas de anime que saíram na época. E por lá acabava descobrindo coisas como Initial D, Excel Saga e muitos outros animes que não tínhamos acesso. Afinal, eu só teria acesso à TV paga só lá para 2006. E nesse mesmo período de sucesso de DBZ, no início dos anos 2000, que os mangás vieram de fato pra cá. E assim comecei a colecionar Yu Yu Hakusho, Dr. Slump, Love Hina, Chobits. E ao mesmo tempo, nesse período de adolescência, eu voltei a ter interesse por Tokusatsu, de início motivado pela nostalgia do que eu assistia na infância. Mas com o tempo fui me aprofundando cada vez mais no assunto e conhecendo outras séries. E nesse cenário começaram a surgir os primeiros eventos de animes no país. Algumas exibições por aí, e comecei a frequentar tais eventos, que na época também me ajudaram a ter acesso a mais coisas. Até chegar no presente e ter me tornado esse cara que faz vídeos na internet para falar de desenhos e heróis japoneses. Que orgulho. Então, viram como uma coisa interliga a outra? Como o simples fato de passar desenhos na televisão aberta abriu espaço para diversos tipos de mercado
e foram porta de entrada para várias crianças. Quantos não se tornaram artistas exatamente porque foram lapidados através do contato com tais entretenimentos? E agora, qual vai ser a porta de entrada das crianças? Que novos mercados voltados para esse tipo de entretenimento vão surgir em um ambiente tão desfavorável? Qual o refúgio e espaço de lazer para as crianças de hoje na televisão? Agora o entretenimento vai ser basicamente TikTok? Vão virar tudo um exército idiotizado, um bando de nóia virtual que não consegue absorver mais de 20 segundos de informação? Aí depois reclamam quando se cria toda uma geração de gente com déficit de atenção, pessoas que não conseguem ter foco para concluir uma tarefa sequer, por não conseguir resolver tudo em poucos instantes, apenas com arrastar de dedos. Toda uma geração com a mente fodida, frustrada e com problemas psicológicos pelo fato do mundo real não acompanhar a velocidade da internet. Já vivemos em um país onde a arte é marginalizada. Ou é aquela coisa romantizada do nível "Nossa, você nasceu com um dom", mas ninguém para pensar que gastou horas ali desenhando e se aprimorando. E mais pra frente teve de estudar técnicas como estrutura, perspectiva e muitos outros estudos envolvidos no ramo. Artista aqui é visto como vagabundo. Ah, só ficar desenhando o dia inteiro. Alguém quer estudar cinema, desenvolvimento de jogos, já olham torto e falam que isso não é curso de verdade. E agora imagina o fato de sequer termos mais blocos voltados para animação e coisas do tipo. Quem vai ter interesse em se tornar animador, quadrinista ou o que for por aqui? Por isso o Brasil vai sempre gatinhar no ramo do entretenimento. Por mais que às vezes surjam coisas boas, ainda assim por aqui não se cria um ambiente propício para esse tipo de expressão. Assim a tendência é que tudo que gostamos apenas vá deixando de existir. Ai, mas tem stream, tem Netflix. Já falei sobre toda a problemática da internet e acesso a esse tipo de coisa, assinatura de serviço e tal. Mas vamos lá. Quem vai lá na Netflix hoje assistir um Cowboy Bebop, Gundam ou algo do tipo da plataforma é alguém que já teve uma porta de entrada. Lá na infância teve acesso a outros desenhos que fez com que ele hoje tenha interesse nesse tipo de produção. Sem essa porta de entrada, a tendência é cada vez mais diminuir o número de pessoas com interesse em entrar nesse universo. E com cada vez menos pessoas entrando nesse hobby, as plataformas de stream vão ter menos interesse em licenciar esse tipo de material. Cada vez menos as editoras estarão dispostas a quererem publicar diversos tipos de mangás e quadrinhos por aqui, causando assim um efeito dominó. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Sem falar que eu acho muito burra essa cultura da substituição. Sempre que surge algo novo, esses deslumbrados metidos a visionários agem como se o novo modelo devesse obrigatoriamente substituir o antigo. Sendo que o correto é ter opções. Aqui eu vejo muito essa papagaiada idiota do tipo: ai, pra que lançar um Blu-ray ou DVD se existe stream? Sendo que no Japão, Estados Unidos, Espanha e muitos outros lugares ainda o mercado de mídia física está firme e forte. E olha que são lugares onde a desigualdade social não chega nem perto de ser tão problemático quanto é aqui, sem falar que o pessoal por lá tem mais acesso à internet boa e tudo mais. Mas ainda assim não abandonaram totalmente o modelo de mídia. E por quê? Tem o fator colecionismo envolvido, porém também tem o bom senso que falta em muitos por aí. Eu vou sempre dar esse exemplo aqui. O cara sabe que daqui a um tempo não vai chegar um empresário batendo na porta dele falando: "Oh, devolve aí esses seus DVD de Chaves que a licença expirou." Aquilo é dele, ele vai assistir quando bem entender, e sem depender de conexão para isso. Mas né, para esses visionários super sensatos, o streaming é o futuro. Ele é cômodo, e não é preciso ter nenhuma outra alternativa além dele. É tudo maravilhoso, até tudo que você gosta sair do ar, né? Então, o que vocês aí acham desse processo de extinção de entretenimento infantil na televisão? Qual foi a porta de entrada de vocês responsável por te fazer ter interesse em animação e afins? Comentem aí embaixo. E se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal
E por que não compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e nos grupos por aí? Até o próximo vídeo. Fui!